Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 7 filmes que todo mundo viu na sessão da tarde e nunca esqueceu. A sessão da tarde não era só um bloco de filmes, era uma instituição emocional brasileira. Tinha quem chegava da escola correndo, jogava a mochila no canto, esquentava o almoço ou atacava um pão com manteiga e ligava a TV, já torcendo para não ter perdido os primeiros minutos. Não existia voltar cena, não existia assistir depois. Se o filme começava e você estava no banho, azar o seu. A infância era assim, brutal e sem um botão de pause. O mais curioso é que muitos desses filmes nem precisavam ser inéditos, pelo contrário. A graça era justamente rever pela 10ª vez, decorar fala, reconhecer música, lembrar exatamente quando vinha a cena triste. E ainda assim continuar assistindo como se fosse a primeira exibição. Então pegue o copo de achocolatado, sente no sofá e venha lembrar 7 filmes que todo mundo viu na sessão da tarde e nunca esqueceu. Em 7º lugar, Beethoven. Beethoven era o tipo de filme que parecia simples. Uma família adota um cachorro São Bernardo enorme e tudo sai do controle. Perfeito. O charme estava justamente nessa bagunça doméstica. Beethoven não era só um cachorro grande, ele era uma força da natureza peluda, babenta e completamente indiferente ao conceito de casa organizada. Onde ele passava, vinha sujeira, perseguição, gritaria, móveis em risco e o pai de família prestes a perder a sanidade. E claro, todo mundo torcia pelo cachorro, porque o filme de cachorro dos anos 90 tinha essa regra moral inviolável. Se o humano está irritado com o animal, provavelmente o humano precisa aprender uma lição. Beethoven ficou na memória porque entregava exatamente o que uma tarde pedia: confusão, carinho, vilão fácil de odiar e aquele desejo infantil de ser um cachorro enorme, mesmo sabendo que sua mãe jamais permitiria uma criatura daquele tamanho dentro de casa. Com razão, aliás. 6. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor tinha cara de filme leve. Crianças, amizade, verão, bicicleta, descobertas, primeiro crush e aquela fotografia bonita de lembrança antiga. Tudo parecia encaminhado para uma história doce sobre crescer, se apaixonar pela primeira vez e entender o mundo aos poucos. Aí o filme lembrava que amadurecer também dói. Muito. Vada e Thomas J. viraram parte da memória de muita gente justamente porque o filme não tratava a infância como lugar protegido de tudo. Ele falava de perda, medo, solidão, família e descobertas emocionais grandes demais para caberem em personagens tão pequenos. E fazia isso sem avisar direito. Você começa assistindo achando que seria mais uma aventura sensível da tarde. E quando percebi, estava em silêncio na sala, encarando a TV como se a programação tivesse traído sua confiança. Traiu mesmo. Meu primeiro amor é um clássico da sessão da tarde, porque marcou aquele tipo específico de trauma afetivo que a TV aberta entregava sem pedir desculpas. 5. Os Goonies. Os Goonies é praticamente o manual sagrado da aventura juvenil dos anos 80. Um grupo de crianças encontra o mapa do tesouro. Entra em túneis, enfrenta as armadilhas, cruza com criminosos, descobre que crescer pode ser muito mais divertido quando adultos estão longe o bastante para não atrapalhar. A fórmula parece simples, mas é poderosa. O filme tem aquele tipo de energia que muita produção moderna tenta imitar e raramente acerta. Amizade barulhenta, perigo real, humor meio caótico, cenário cheio de poeira e a sensação de que qualquer porão abandonado poderia esconder uma jornada épica. Para quem via na sessão da tarde, os Goonies era um convite perigoso. De repente, qualquer casa velha da vizinhança parecia esconder passagem secreta. Qualquer papel amarelado podia ser mapa. Qualquer grupo de amigos podia virar equipe de exploração, mesmo que a maior aventura real fosse ir até a padaria sem avisar. O filme envelheceu bem porque entendeu a fantasia básica da infância, a ideia de que o mundo adulto pode estar desmoronando, mas talvez exista um tesouro escondido esperando justamente porque ainda acredita na aventura.
e por quem tem coragem de entrar em lugar claramente sem licença dos bombeiros. 4. Matilda. Matilda é um daqueles filmes que pareciam feitos sob medida para a sessão da tarde. Uma menina brilhante, uma família horrível, uma escola assustadora, uma diretora praticamente saída de um filme de terror infantil e poderes telecinéticos usados com uma precisão que toda criança secretamente invejava. Matilda era a heroína perfeita para quem já se sentiu pequeno diante de adultos injustos. Ela não era forte no sentido físico, não tinha armadura, espada ou mentor mágico. Tinha inteligência, sensibilidade, livros e, eventualmente, a capacidade de mover objetos com a mente, o que, convenhamos, resolveria metade dos problemas escolares da humanidade. A senhorita Trunchbull virou uma das vilãs mais marcantes do cinema família porque parecia exagerada, mas também reconhecível naquele medo infantil de autoridade cruel. Já a senhorita Honey era o oposto: acolhimento, delicadeza e a promessa de que talvez existisse um adulto no meio capaz de entender uma criança de verdade. Matilda ficou na memória porque mistura fantasia e desejo de justiça. É conto de fadas moderno para quem achava que ler muito e ser estranho talvez fosse, na verdade, um superpoder. E era. 3. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado fez uma coisa perigosa para uma geração inteira. Transformou a faltar aula em arte cinematográfica. Ferris Bueller não apenas mata a aula, ele dirige a própria fuga como se fosse um evento histórico. Deixa eu fechar aqui que tá ficando frio. Cadê? Engana os pais, arrasta o melhor amigo, convence a namorada, invade restaurante, vai a jogo, entra em museu, canta em desfile e ainda fala direto com a câmera como se estivesse dando mentoria de causa adolescente. O filme virou clássico porque Ferris representa uma fantasia universal. Não é só escapar da escola, é escapar da rotina, da cobrança, da seriedade precoce e daquele sentimento de que a vida adulta está chegando com planilha, boleto e cara fechada. Cameron, por outro lado, é o coração ansioso do filme. Enquanto Ferris parece invencível, Cameron carrega medo, culpa e repressão. A amizade dos dois dá mais peso à comédia porque por trás da bagunça existe uma pergunta simples: quando foi que viver virou algo que precisa de autorização? Na sessão da tarde, curtindo a vida doidada, era quase propaganda de liberdade. Uma propaganda irresponsável, claro, mas muito bem dirigida. 2. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é um daqueles filmes que parece funcionar em qualquer época, o que é irônico e muito apropriado. A ideia é maravilhosa. Marty McFly entra em um DeLorean transformado em máquina do tempo. Vai parar em 1955. Atrapalha o encontro dos próprios pais e precisa consertar a linha temporal antes de deixar de existir. Simples, elegante e completamente genial. O filme combina com a sessão da tarde porque tem tudo que uma reprise eterna precisa ter: ritmo perfeito, personagem carismático, humor, música, aventura, tensão e uma mitologia fácil de entender sem ser. Você podia pegar o filme no meio e ainda assim ficar preso até o final. Marty e Doc Brown viraram dupla eterna porque funcionam como causa e ciência. Um entra em pânico, o outro explica coisas impossíveis com o cabelo de quem já tomou choque em 3 universidades diferentes. E o DeLorean virou objeto sagrado da cultura pop. Todo mundo sabe o que ele representa. Mesmo quem nunca dirigiu nada na vida olhava para aquele carro e pensava: eu também aceitaria viajar no tempo se viesse com portas estilosas. De Volta para o Futuro ficou na memória porque é aventura pop em estado puro, não sobre peça. É quando um filme sobre tempo envelhece também a piada já vem pronta. E em primeiro lugar, Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é o rei moral da sessão da tarde porque pega uma fantasia infantil simples e leva até o
limite. E se uma criança ficasse sozinha em casa, sem adultos, com comida, liberdade, dois ladrões incompetentes tentando invadir? Kevin McAllister virou o ícone porque não era só um menino esperto. Era um pequeno arquiteto de destruição doméstica. Ele montava armadilhas com brinquedos, ferro quente, tinta, escada, prego, gelo e qualquer objeto que em uma casa suburbana pudesse oferecer ao departamento de sadismo criativo. Para uma criança assistindo era genial. Para um adulto revendo é basicamente um alerta de que Harry e Marv deveriam ter procurado um hospital no primeiro tom. Mas o filme não funciona só pela violência cartunesca. Existe um coração ali. Kevin começa desejando que a família desapareça, realize esse desejo da pior forma possível e aos poucos entende que liberdade absoluta também pode virar solidão. No meio das piadas e armadilhas, Esqueceram de Mim fala sobre família, medo, arrependimento e a sensação contraditória de querer ser independente, mas ainda precisar de abraço no fim do dia. É por isso que o filme nunca saiu da memória. Tem Natal, Casa Iluminada, Filha Inesquecível, vilões patéticos, Criança Invencível e aquele final que faz todo mundo fingir que você não ficou emocionado. Esqueceram de Mim era reprise obrigatória e, sinceramente, continua a ser. A Sessão da Tarde marcou gerações porque transformava filmes em ritual. E Esqueceram de Mim segue no topo porque juntou tudo que uma tarde perfeita precisava ter. Caos, humor, coração e a certeza de que nenhuma criança deveria ter acesso a tantas ferramentas sem supervisão. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!